voltamos aqui com o nosso novo cenário, né? Daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso cenário juntamente com o pastor Vanderlei Sapete. Ruivinho, você pode, por gentileza, só baixar um pouquinho o fundo musical, por favor? Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde a você que está aqui nos ouvindo. Quero desejar para você a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te fazer duas perguntas. Como você está? Firme com Jesus? Cheio do Espírito Santo? Que bom, glória a Deus por isso. Compartilhe essa live. Quero trazer aqui hoje para você uma mensagem poderosa, uma mensagem de Deus para a sua vida que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Nós estamos trabalhando hoje com o tema Derrubando Muralhas. Nós vemos isso aí lá no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. E diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande brado, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Agora eu quero que você imagine toda essa situação que estava acontecendo, e agora nós vamos ser transportados para o livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 6, para que você possa entender melhor a mensagem de hoje. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são carnais, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando os sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amados, hoje eu quero trazer uma palavra para você, para que as muralhas das suas vidas venham a cair. Mas antes eu quero falar aqui para você sobre as muralhas. Algumas lições que aprendemos na muralha. Primeira lição: imagine aquele cenário, o povo rodeando a cidade de Jericó, para que eles pudessem passar por Jericó até a Canaã, até a terra prometida, até possuir tudo aquilo que era deles por herança, porque o Senhor já havia prometido a eles. Então, os obstáculos sempre existirão na nossa vida. Os obstáculos sempre vão existir na vida do ser humano. Desde a nossa criação, os problemas são os mais variados possíveis, como doenças, tristezas, perdas, depressão. Nós estamos vivendo hoje num mundo que as pessoas vivem muito de depressão. Porém, Deus quer o melhor para o seu povo. Todos nós um dia teremos que passar por Jericó. Cada um do seu modo, cada um do seu jeito. Mas sempre enfrentando e derrubando as muralhas. As muralhas de Jericó estavam ali para o povo de Israel. Mas hoje a sua muralha pode ser uma enfermidade, pode ser a depressão, pode ser um problema no seu relacionamento, pode ser um desemprego. Seja lá qual for, ou até mesmo no seu ministério, alguma dificuldade que você está enfrentando. Mas saiba que você vai passar por isso. Aí ainda não é o momento de você parar, de você se prostrar, mas é o momento de você avançar. Então a primeira lição que nós vemos nas muralhas de Jericó é que no lugar que o Senhor nos quer, sempre terá uma muralha, uma barreira. Isso nos ensina que para chegarmos à terra prometida e termos uma vida realizada, temos que vencer obstáculos. A segunda lição é que temos que ouvir as instruções, aguardar do Senhor o que devemos fazer, para que as muralhas não caiam sobre nós. E para ouvirmos as instruções do Senhor, os nossos ouvidos precisam estar limpos, afiados. Por que nós precisamos ouvir as instruções? Essa é justamente a terceira lição. O que aprendemos é que a voz de Deus é uma voz única.
Vamos ouvir as vozes dos nossos pais, das mães, maridos, esposas, né? Vozes até mesmo de políticos, mas apenas a voz do Senhor é a voz verdadeira. E irá nos dar a instrução e a direção correta. A quarta lição é que não basta apenas ouvir a voz de Deus. Precisamos entendê-la. Porque muitas das vezes Deus fala, e fala até mesmo 7 vezes para que entendamos a sua voz. Se não entendemos, podemos cair no buraco. Essa é a verdade. Porque a voz de Deus é o alicerce. A quinta lição que aprendemos é que precisamos esperar o tempo certo de Deus. O povo teve que rodear a cidade por 6 dias em silêncio. No 7º dia teve que dar 7 voltas e tocar as trombetas e gritar. Então é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus e prestar atenção no que Ele está nos falando, no que Ele está nos orientando. Por isso nós precisamos entender a instrução de Deus para a nossa vida, para a gente sermos obedientes. A sexta lição é que tudo que Deus faz é organizado e não podemos enfrentar as muralhas de qualquer jeito. Porque elas só caem com pessoas organizadas. Porque no reino de Deus há organização, amados. E a 7ª lição é a obediência. Josué era obediente em tudo que ele fazia. E ele fez tudo do jeito como Deus ordenou, do jeito que Deus mandou. Quando obedecemos, as muralhas caem. E vamos conquistar a terra prometida. Então veja só, quando o povo de Israel rodeou aquela muralha, eles tiveram instrução. Eles não foram de qualquer forma, de qualquer jeito, para derrubar aquelas muralhas, para conquistar a cidade de Jericó e passar para a próxima fase ali, para a terra de Canaã. Eles obedeceram à voz de Deus. Eles ouviram a instrução do Senhor. Então para derrubar as muralhas, nós temos que ser um bom ouvinte e um bom entendedor para entender a voz de Deus. Porém, a mensagem exatamente que eu quero trazer aqui para você nesta tarde, nós vamos falar do que nós lemos em 2 Coríntios. Como diz o versículo 4. Porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, eu quero me estender aqui um pouquinho de tempo aqui com você, para nós entendermos o que é fortaleza. Lembre-se que tudo isso está ligado à muralha. Então nós falamos agora da muralha, aprendemos algumas lições da muralha, agora nós vamos para o próximo nível, as fortalezas. Fortalezas, na mente, são pensamentos que nos dominam, porque são alimentados por nós, formando assim uma muralha, uma fortaleza. Não podemos impedir certos pensamentos em nossa mente. Não podemos, mas não podemos alimentá-los, mas podemos combatê-los. Nós não podemos impedir que os pássaros voem por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer um ninho em nossa cabeça. Fortalezas são pensamentos que foram estabelecidos na nossa mente, e esses pensamentos não são estabelecidos do dia para a noite. Satanás, ele trabalha dia e noite na nossa mente para nos paralisar, implantando sofismas, até que eles se tornem fortaleza e nos escravizem, nos paralisem, nos impedindo de sermos libertos e avançar, de crescer e de ter uma vida abençoada e próspera. Então, fortaleza, meus amados, são pensamentos que se alojam na nossa mente. E esses pensamentos vão se alojando dia após dia, noite após noite, e aquilo vai se tornando uma fortaleza na nossa mente, a ponto de a gente não saber mais o que é certo, o que é errado, o que é a voz de Deus, o que não é, e aquilo te paralisa, aquilo te prende. E quando a fortaleza na nossa mente, nós não conseguimos avançar, e por isso não conseguimos derrubar as muralhas das dificuldades que encontramos na nossa vida. Então, para nós derrubarmos a muralha, nós temos que primeiro derrubar fortalezas da nossa mente. Você lembra que quando o povo estava ali no deserto, primeiro, para que eles chegassem ali, Josué fez o quê? O Senhor fala para Josué se levantar,
para que ele vá, passe o Jordão e conquiste a terra que já era deles, que o Senhor já tinha dado. Porém, Deus fala o que para Josué? Olha, santifique-se, faça um dia de jejum, um dia de purificação, coloque a arca na frente, e quando o sacerdote colocar o pé no Rio Jordão, o rio vai se abrir. Ou seja, houve uma preparação. Houve uma preparação até mesmo diante da muralha. Eles tiveram que rodear a muralha por 6 dias, dando uma volta a cada dia em silêncio. Tudo isso já era uma preparação. Tudo isso já estava ali. Deus já estava destruindo fortaleza na mente daquelas pessoas que ali estavam. Porque a fortaleza, meus amados, quando nós vamos até a cidade de Jericó, que as pessoas veem aquela muralha, o que acontece? Eles começam a enxergar a muralha. Eles começam a ver a dificuldade. Eles começam a perceber o tamanho que é aquela muralha, o quão fortificada é aquela cidade. E aquilo começa a se transformar em uma fortaleza na mente deles. Mas daí Deus começa a dar estratégia e eles começam a rodear a cidade em silêncio, apenas observando. E dia após dia, até que na mente deles, aquela muralha já se tornou algo mais tranquilo, algo que não é mais tão gigantesco como era da primeira vez, porque conforme a gente vai vendo as coisas, nós vamos nos acostumando com ela. Então, quando eles viram a cidade pela primeira vez, aquela muralha, eles ficaram espantados, mas daí Deus fala assim: calma, vocês vão ver que não é tudo isso, você vai ver, perceber que o problema não é tudo isso. Então, a primeira coisa que nós devemos derrubar antes de chegar às muralhas são as fortalezas. E eu quero aqui falar para você 3 tipos de fortaleza que existe. A fortaleza as fortalezas pessoais, ou seja, as fortalezas da mente, que prendem as pessoas de maneira de pensar e estilo de vida derrotada e pecaminosa. Percebeu? Às vezes nós temos fortalezas na nossa mente que nos leva a ter uma vida derrotada. Outras fortalezas na nossa mente nos levam a ter uma vida pecaminosa. Outra fortaleza que temos são as fortalezas culturais. São os valores da sociedade. De acordo com que são valores da sociedade que estão de acordo com as trevas, né? São as fortalezas culturais, ou seja, cada cultura tem a sua fortaleza. Cada cultura tem um modo diferente das pessoas se comportarem. Ou às vezes o que é errado aqui em outro lugar não é. Sendo que a mesma coisa são pecado, a mesma coisa não é do agrado de Deus. Deus abomina aquilo. Mas por aquela cultura permitir, aquilo para eles é normal. Então são fortalezas que a gente precisa romper, que nós precisamos destruir. E a outra fortaleza são as fortalezas cósmicas, que são as potestades, principados, demoníacos nos ares. São os anjos demoníacos, as hostes demoníacas. E Paulo nos escreve isso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os poderes dominadores desse sistema mundial. Derrubando cada uma dessas fortalezas, concordando com Deus e renunciando às mentiras do inimigo, por meio da nossa mente e oração, essas armas são usadas espiritualmente. Ou seja, a declaração da palavra de Deus, uma vida de oração incessante, louvor, adoração e jejum. Estas são as armas que destroem essas fortalezas. Então note que nós temos vários tipos de fortaleza. Tem coisas que são travadas nas regiões celestiais. E isso nós só vamos vencer com jejum, oração, louvor, adoração. Tem fortalezas que elas estão no nosso meio cultural, que fazem parte da nossa cultura. E o que nós precisamos fazer para vencer essas culturas? Conhecer a verdade. Saber que aquilo não faz parte da cultura, mas não faz parte da cultura do reino. Não faz parte da cultura de Deus. Não é aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, nós precisamos ser santos. E ser santo significa ser separado. Você está entendendo? Você não pode andar com quem anda para o precipício. Não estou falando para você romper relacionamentos, para você romper amizades.
mas para que você não se misture com essas pessoas a ponto de praticar a mesma coisa que elas. Pelo contrário, você tem que ensinar a ela, mostrar para ela que esse é um caminho de morte. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba indo junto com essas pessoas e isso se torna uma fortaleza na nossa mente. Fala assim, mas porque fulano faz, eu também posso fazer. Porque é da minha cultura, é assim, é normal, então eu também vou praticar. E não é isso que a palavra de Deus fala, não é isso que Deus quer para nós. Conseguiu perceber? Então são fortalezas que precisam ser destruídas. Uma outra coisa que nós temos que fazer, como diz o versículo 4 de 2 Coríntios, para destruir fortaleza, anulando os sofismas. Grave bem essa palavra, sofisma. O que é sofisma? Para que a gente possa falar desse tema, nós precisamos entender o que é sofisma. Sofisma, o significado é um argumento ou raciocínio ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, enganar ou silenciar o oponente. É todo discurso tendencioso, cuja intenção é induzir o outro ao erro. Ação realizada com a intenção de ludibriar, enganar. Um sofisma é um argumento enganador, que parece fazer sentido ali na hora, mas está errado. Sofisma é usado para convencer outra pessoa a acreditar em uma falácia, ou seja, é uma mentira. Sofisma é uma mentira com uma capa de verdade, ou uma verdade pequena e a maior parte mentira. Deixa eu lhe contar um exemplo de sofisma. Imagina que você está na sua casa e você está fazendo ali alguma reforma. Vamos colocar a igreja aqui, Voz da Verdade, como exemplo. Imagine que aqui o pastor Vanderlei está fazendo uma reforma, então chega algumas pessoas trabalhadoras, estão aqui trabalhando na reforma, e eles estão indo embora. E quando ele está indo embora, o engenheiro, ou seja lá quem for, está levando ali uma mala, e os seus ajudantes ali estão levando alguns sacos de lixo, aquele saco de lixo preto, com o resto de materiais dentro. E eles colocam dentro do carro e vão embora. E o pastor fala, olha, obrigado, depois eu passo lá e pego com você aquele objeto, digamos assim. Porque eles já haviam conversado de alguma coisa, de passar lá e o pastor Vanderlei pegar ali um objeto que estava faltando para trazer aqui para a reforma da igreja. Porém, alguém passa e vê aquela situação. E aquela pessoa começa a falar para outras pessoas a seguinte história. Olha, sabe lá na igreja Voz da Verdade, na comunidade Voz da Verdade, o pastor de lá, rapaz, estava saindo com malas e malas de dinheiro. E isso vai se repetindo, e as pessoas vão entender que aquilo é verdade, porque alguém vai falar, se não é verdade, eu vi. Ele até falou que ia passar na casa do rapaz para pegar outra coisa que tinha lá, ou seja, o rapaz passou lá para pegar o dinheiro e levar embora, e agora ele vai lá pegar na casa da pessoa. Você percebeu o que é um sofisma? O sofisma é a verdade, sim, que o rapaz estava aqui, porém, o que ele estava fazendo, naquela mala, estavam as suas ferramentas de trabalho. Naquele saco plástico, estavam ali restos de materiais que sobraram da reforma. Porém, alguém já começou ali a implantar uma mentira, dizendo que havia dinheiros e mais malas de dinheiro ali, naquele carro onde aquela pessoa estava indo embora. Você percebeu? Ele pega uma verdade, porque é verdade, o carro estava saindo ali. Porém, ele implanta uma mentira. Então, um sofisma é uma mentira com a cara de verdade. E a primeira sofisma que houve foi lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Lembra-se dessa história? Quando a serpente começa a enganar Eva, e falando para Eva, olha, é verdade que Deus falou para você não comer toda a fruto que tem aqui no jardim? E Eva fala, sim, é verdade. Ele falou que nós podemos comer de tudo, menos dessa árvore aqui. Fala, então, mas sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer, você vai se tornar igual a ele. Ou seja, o diabo, usando a serpente, começa a pegar uma verdade e começa a transformar essa verdade em uma mentira.
E Eva, por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer a Deus, ela dá ouvidos àquele sofisma, àquela mentira que entrou na sua mente. E aquela sofisma na mente de Eva tornou-se uma fortaleza. E aquela fortaleza acabou se tornando uma muralha perante nós e Deus. E eu falo perante nós e Deus porque através da desobediência dela, por ela acreditar naquela sofisma, naquela mentira, e se tornar uma fortaleza na mente dela, ela comeu do fruto proibido. Deu para Adão, que também comeu do fruto proibido. E aí entra o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo, o que que houve? Houve-se uma muralha, uma barreira entre nós e Deus. Houve separação do homem e Deus. Você percebeu o quanto é importante a gente aprender sobre isso, a gente entender isso, e o quão perigoso é um sofisma? O quão perigoso é uma fortaleza na nossa mente? E para a gente chegar até a muralha, alguns sofismas precisam ser derrotados na nossa vida, na nossa mente. Um outro exemplo que nós temos são os espias. Lembra-se quando Moisés mandou 12 espias lá para a terra, para fazer ali, sondar a terra e ver o que estava acontecendo? E quando eles trouxeram ali um relato para Moisés, eles disseram, olha, realmente a terra é boa. Olha a verdade aí aparecendo. A terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra, olha o tamanho dos frutos, olha o tamanho desse cacho de uva. Havia necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagine o tamanho desse cacho de uva. Ou seja, eles trouxeram uma verdade. Está aqui, é verdade, a terra é boa. Aí eles começam a entrar com um sofisma, dizendo, porém, nós somos como gafanhotos diante daqueles que moram naquela terra, porque lá existem gigantes, as pessoas lá são enormes, as pessoas lá são bravas, são homens valentes, e nós para eles somos como os gafanhotos, e a terra irá nos devorar. Percebeu aqui a mentira? Eles trouxeram a verdade, colocaram a verdade diante de todo o povo, diante de 3 milhões de judeus. E o povo vendo a verdade, eles começam a implantar a mentira. E aí o que acontece? O povo começa a ouvir, permite que aquele sofisma, que aquela mentira entre na mente dele, no coração dele, e se transforme numa fortaleza. Que todo o povo se desespera e começa a querer e falar, para onde nós vamos? Nós vamos todos morrer. E começam a acusar Moisés. Até que entra Josué e Caleb e fala assim, olha, não se rebeleis contra o Senhor, porque se o Senhor disse que vai nos dar, Ele vai nos dar. Você está percebendo isso? E o porquê que eles colocaram uma mentira? Se a gente for ver lá em Gênesis, o que Deus disse sobre a terra e sobre nós? Deus criou todo o planeta Terra, criou todo o sistema, criou a terra e Ele disse, produza a terra frutos. Ele não falou para a terra consumir nada, Ele falou para a terra produzir. E nós, Ele colocou, falou assim, e você, homem, vai dominar sobre toda a terra. Então a verdade é que nós temos, o Senhor nos fez para dominar sobre a terra e não para ser devorado pela terra. Percebeu? O que eles pegaram uma verdade, colocaram e implantaram uma mentira em cima da verdade e toda uma congregação, 3 milhões de judeus acreditaram naquela mentira, naquele sofisma. Se transformou numa fortaleza na mente deles e eles tiveram dificuldades para avançar, para atravessar o Jordão e para conquistar Jericó, porque já era para eles derrubarem as muralhas de Jericó lá atrás com Moisés, e por causa de uma mentira, por causa de um sofisma, por causa de uma fortaleza na mente de 3 milhões de judeus, na mente de cada uma daquelas pessoas, toda uma geração morreu. 40 anos depois é que eles vieram conquistar Jericó. Você está percebendo o quanto um sofisma na sua mente pode atrapalhar a sua vida? O quanto uma fortaleza na sua mente impede de você de avançar, impede você de derrubar a muralha que está diante de você? Eu quero falar aqui para você de algumas desculpas que são sofismas em nossas mentes. Eu não alcanço, eu não realizo, eu não consigo. Essa é a minha cruz. Outro fala, esse é o meu karma.
Outros vão falar assim, mas é por causa do meu passado. Outros abrem a boca e dizem, mas é porque Deus quer assim. Outros até falam assim, eu vou abandonar tudo, não adianta me dedicar a Deus. E outros têm a infelicidade de falar, as bênçãos vêm para mim pela graça, eu não preciso fazer nada. São falácias, são sofismas. Isso não é verdade. Você pode sim. Deus te criou para você dominar, para você alcançar, para você realizar. Você consegue sim. Jesus já levou o nosso fardo. A nossa cruz é o fardo de Cristo, que é suave e leve. O teu passado, Jesus já perdoou. A palavra fala que quem está em Cristo, nova criatura é. Não abandone a tua fé. Não abandone a Deus. Não abandone a Jesus. As bênçãos na nossa vida vêm pela graça, sim. Mas nós, eu e você, precisamos estar sempre de pé diante do Senhor. Sempre fiel ao Senhor, sempre obedecendo, sempre disposto a ouvir e a obedecer ao Senhor. Porque nós somos soldados do exército de Deus, do exército de Cristo. E para nós irmos até a muralha e fazer com que essa muralha caia, nós precisamos ser soldados, homens e mulheres de Deus, que estão prontos para guerrear, prontos para batalhar. O primeiro passo para reconhecer um sofisma é evitar cair no engano. É conhecer a verdade da palavra. E a palavra nos ensina que... A verdade nos ensina e nos mostra o caminho para uma vida abençoada e próspera. É por isso que Jesus diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar do quê? Vai libertar você desse sofisma que tem na tua mente. A verdade, ela vai libertar você dessa fortaleza que você tem criado na sua mente, que você não é uma pessoa querida, amada. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã. Deus te ama. Deus enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você tenha liberdade de vida, para que você tenha vida em abundância. Deus libertou a minha vida e a tua vida do pecado, para que nós andamos em santidade, em novidade de vida. Eu e você precisamos acreditar nessa verdade de Deus, na verdade da palavra de Deus, e parar de dar ouvido ao que os outros falam, ao que o diabo fala na tua mente. Você quer derrubar as muralhas que estão diante de você? Primeiro você precisa anular os sofismas que estão na tua mente. Primeiro você precisa derrubar as fortalezas que estão na tua mente, para depois você chegar diante da muralha e falar assim: cai por terra em nome de Jesus. E aí Deus vai colocar aquela muralha por terra. Sabe por que você está fazendo essa campanha? Porque você não consegue derrubar a muralha. Porque derrubar a muralha é algo que só Deus pode fazer. Agora, porém, para que Deus derrube a muralha, que esse é o papel dele, cabe a mim e a você anular os sofismas e derrubar as fortalezas da nossa mente. Isso é papel nosso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao versículo 17, se você pegar a sua Bíblia e ler, você vai ver que ali se está falando justamente da armadura de Deus, que fala para nós fazermos o que? O versículo 10, para estar firmes no Senhor. E chega mais adiante, ele vai falar assim: e colocai também sobre vós o capacete da salvação. Por que você acha que na armadura de Deus tem um capacete? É justamente para proteger a nossa mente das sofismas do diabo, das sofismas e das fortalezas que podem ser implantadas na nossa mente. Então o capacete de Deus, da salvação, ele vai nos proteger. E isso nós precisamos ter uma vida de leitura bíblica. Você precisa ler a palavra, você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus, para quando vir os ataques de Satanás sobre você, sobre a tua mente, você está preparado e fala assim: Satanás, isso é mentira. Lembra quando Jesus ele é levado ao deserto?
que o diabo fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essas pedras, lança-te daqui, se prostra e me adora. E o Senhor faz o quê? Ele não briga com o inimigo, mas ele fala assim, olha, mas também está escrito. Ou seja, a verdade não é isso que você está falando, a verdade é essa. Não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Um dos sofismas que nós mais caímos é sobre o deserto. Nós relacionamos o deserto com algo ruim, mas isso é uma fortaleza que temos em nossa mente, é um sofisma. Não é assim que a palavra de Deus relaciona o deserto. Você que está acompanhando aí desde o início, você viu aqui o nosso bate-papo entre o pastor Vanderlei Sapete e eu. Nós demos uma certa introdução sobre o que é o deserto, sobre o deserto. Ou seja, as sensações que temos sobre o deserto pode ser e também são negativas. São sensações negativas e até mesmo terríveis. Porque quando nós paramos para analisar o deserto, a gente percebe isso. Mas isso é o que sentimos. Não podemos ser conduzidos por vista ou por sentimento, mas por fé. Porque a fé é o firme fundamento. É o alicerce, é a base. Está lá em Hebreus capítulo 11. Jó disse, ainda que ele me mate, ele é a minha única esperança. Jó 13:15. Deserto não é lugar de morte, nem de derrota. Deserto é lugar de se esvaziar de si mesmo. Deserto é um lugar silencioso e não tem nada que tire a nossa atenção. Deserto, meu irmão, minha irmã, é o lugar onde Deus fala, onde Deus nos orienta, onde Ele nos guia, onde Ele revela o que tem no nosso coração. Deserto é o lugar onde Deus entrega a palavra e revela a lei. Lembra-se disso? Onde Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos? Foi no deserto. Jesus foi um homem que foi transportado pelo Espírito Santo ao deserto. Paulo também foi para o deserto, Elias também foi para o deserto. E algum deles morreu, Moisés também passou 40 anos no deserto. Mas Deus cuidou de todos eles. No deserto ele falta água, falta alimento, falta pessoas, as dificuldades são imensas. Mas se nós fizermos do Senhor a nossa habitação, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo estando no deserto, não vai te faltar nada. Porque é contraditório você estar no deserto, você falar que o Senhor é o meu pastor e você falar que está no deserto. Deserto não é lugar de morte, mas é o lugar onde Deus te leva, porque Ele vai tirar a ausência de tudo. E Deus vai ser a nossa fonte de tudo. Foi no deserto onde Deus cuidou de mais de 3 milhões de judeus. Ele não deixou que faltasse nada. Durante o dia, Ele colocava a nuvem e trazia frescor para as pessoas. À noite, no frio intenso, Ele era coluna de fogo e aquecia aquelas pessoas. Quando elas estavam com fome, Deus mandava o maná. Então, deserto não é lugar de morte, não é lugar para você estar paralisado, mas é um lugar onde Deus te leva para você se esvaziar de si mesmo e você ouvir a voz de Deus, e você ouvir a orientação de Deus, a instrução de Deus, para você passar a atravessar o deserto e você chegar diante da muralha, com os sofismas anulados, com as fortalezas da mente destruídas, e aí você vai estar diante da muralha. E quando você chegar diante da muralha, aí é com Deus. Aí não cabe mais a você. O seu papel é se encher de Deus. Aí você pode estar me perguntando, e como que eu vou fazer para anular esse sofisma? Como é que eu vou fazer para derrubar essas fortalezas na nossa mente? Já dei aqui para você como: jejum, oração, louvor, adoração, oração, leitura da palavra. E a coisa mais importante, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua mente através da palavra de Deus.
Deus vai te dar estratégias para derrubar as muralhas da sua vida. Mas você precisa ter uma mente renovada e destruir as fortalezas e anular os sofismas da sua mente. Eu quero aqui me despedir de você. Nós já vamos voltar aqui com o pastor Vanderlei Sapete. Que você possa entender melhor essa palavra. Que você possa se alimentar. Se você até possível, volte, depois que essa live acabar, volte e ouça novamente essa palavra. Para que você possa entender e compreender melhor. Que para derrubar as muralhas, sofismas e fortalezas precisam cair por terra antes. Não adianta você com a mente cauterizada pelo pecado, cauterizada pelo medo, chegar diante da muralha e esperar que aquela muralha caia. Isso não vai acontecer. Eu não posso te enganar, eu não posso chegar aqui para você falar que você vai derrubar aquela muralha, porque não vai, sem que eu e você façamos a nossa parte. Deus sempre trabalha, irmãos, em parceria com o homem. Quando Ele criou todo o planeta Terra, colocou o homem ali no jardim, Deus já havia feito tudo. A coroa da criação foi o ser humano, mas tudo pronto. Mas Deus fala assim: eu preciso que o homem participe deste momento maravilhoso, tremendo e poderoso comigo. E Ele fala para Adão: Adão, coloca o nome, dá nome a tudo que eu vou passar diante de vocês, você coloca o nome. Então todos esses nomes, de todos os animais que nós vemos, de tudo que existe, foi Adão que colocou. Deus poderia simplesmente, já fiz tudo, eu já vou colocar o nome, já vou criar tudo com o nome. Mas não, Ele preferiu e Ele quis que o homem participasse da criação com Ele. Então quando Deus fala para nós: olha, eu vou te abençoar, Ele também espera de mim e de você uma ação, uma atitude. Quando Deus fala para Josué: Josué, vai, porque você vai conquistar a terra e eu vou fazer com que essas muralhas caiam. O povo precisou se santificar antes. O povo precisou jejuar antes, fazer um dia solene ao Senhor, como diz a palavra. É dessa maneira, meu amado, é dessa maneira, meu irmão, minha irmã, que nós vamos fazer com que as muralhas da nossa vida caiam por terra. É destruindo sofismas e fortalezas na nossa mente. Aqui no outro cenário tinha alguns nomes aqui, como doença, adultério, morte. Se você, quando nós voltarmos para o outro cenário, eu quero que você olhe bem para aquelas palavras. Sabe por que as pessoas adulteram? Porque elas começam a colocar na mente delas: o meu esposo não é mais o mesmo. A minha esposa não é tão bonita quanto aquela outra mulher que fica lá passando para mim e dando bom dia. Percebeu? Mentiras, sofismas vão entrando na nossa mente e vão construindo uma fortaleza, um castelo. E aquilo vai chegar uma hora que vai se transformar numa muralha. Então, para que as muralhas caiam, sofismas têm que ser anulados da nossa mente. Fortalezas precisam ser quebradas, destruídas da nossa mente. Então, renove a sua mente pela palavra de Deus. Procure levar uma vida em santidade, obedecendo a Cristo, obedecendo ao Senhor, levando o seu pensamento cativo a Ele, para que Ele possa, em nome de Jesus, derrubar a muralha que existe na sua vida. Eu não sei, eu não conheço você, eu não sei por qual muralha que você está passando, mas eu sei de uma coisa: se você resolver dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, você vai derrubar essas muralhas, porque cabe ao Senhor derrubar a muralha. Cabe a você rodear a muralha, cabe a você se santificar, cabe a você renovar a tua mente através da palavra de Deus, acreditar que a palavra é real, que ela é verdade, procurar conhecer a palavra, porque o que a palavra diz para você é que você é filho amada, que você é filha amada. Procurar conhecer a palavra de Deus e tomar posse dela, saber que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então acredite na palavra, não o que os outros falam de você. As pessoas vão falar você, vão taxar você de um monte de coisa, de feio, de feia, de gordo, de gorda, de baixinho, de baixinha, de magrelo, seja lá do que for.
O diabo vai falar que você não pode. Mas tenha certeza, meu irmão, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero aqui me despedir de você com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um dia abençoado. E seja um canal de bênção. Pegue essa mensagem e compartilhe para outras pessoas. Pessoas estão precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir uma palavra como esta, para destruir sofismas e fortalezas na mente delas. Pessoas nesse momento e nesta noite, como na noite passada, estão pensando em se matar, porque o diabo tem falado para elas que elas não valem nada. O diabo tem colocado na mente dela que ela é um derrotado, e essa palavra vai contra tudo isso, justamente para destruir esses sofismas e essa fortaleza na mente dessa pessoa, para que a muralha da morte caia diante dela, em nome de Jesus. Abençoe outras vidas, compartilhe essa live, e não saia daí. Daqui a pouco nós estamos voltando. O pastor Vanderlei Sapete já está aqui, preparando para cortar para o próximo cenário. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.